Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21, a partir do versículo 5 até o versículo 36, nós temos mais uma declaração de Jesus a respeito do reino e, novamente, Jesus diz que o reino está próximo. Então, no começo dessa série de mensagens sobre o reino, foi dito o reino está próximo, por João Batista, depois Jesus disse o reino chegou, e agora novamente Jesus diz o reino está próximo. O texto diz, alguns de seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse, disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu, cuidado para que não vos enganem, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença dos reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras de sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são dias da vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que todos os tempos deles se cumpram. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações se verão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem, sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Esse texto tem um tom presencial e um tom profético ao mesmo tempo. Jesus está se referindo a acontecimentos que estavam próximos dos discípulos e que de fato eles vivenciaram, como perseguições, prisões, como desmoronamento do reino, mas é também um texto profético que fala a respeito do reino que há de se completar. Portanto, o reino de Deus, que é muito complexo de ser definido, é um reino que começa com a pregação de João Batista, anunciando que ele está próximo, se estabelece com a chegada de Jesus, quando ele diz, chegou o reino de Deus, e ao mesmo tempo, mesmo Jesus diz, o reino chegou, mas o reino está próximo.
porque o reino de Deus começa a ser implantado sobre a terra com a vinda de Jesus, mas ele só se realiza na sua plenitude com a sua segunda vinda, quando Jesus vier novamente à terra para estabelecer, dessa vez não mais de maneira passageira e nem de maneira provisória, mas de maneira definitiva, o reino de Deus. E Jesus mesmo aponta para esses acontecimentos, dizendo que nós veremos sinais a respeito disso. Até lá, nós veremos muitas coisas acontecendo na terra. Governos serão derrubados, perseguições contra os cristãos, nós veremos as estruturas da terra serem abaladas, nós veremos nação contra nação e reino contra reino. Um dia, conversando com um senhor muito humilde que mora numa cidade no interior, na zona rural desta cidade, ele me fez uma observação da qual eu nunca tinha pensado e nunca tinha estudado acerca da interpretação desse texto, falando sobre a diferença entre nação contra nação e reino contra reino. E ali ele me perguntou, e na verdade ele estava me ensinando ao me perguntar, se nação contra nação não seriam as guerras entre as nações estabelecidas na terra, os reinos políticos, e reino contra reino não seria uma guerra do reino de Deus contra o reino de Satanás, que está operando na terra também de maneira igualmente não visível, assim como o reino de Deus está operando de maneira não visível, embora ele esteja dentro de nós e nos nossos atos. E então nós estamos experimentando isso. Jesus disse que muitos acontecimentos viriam e que nós não devíamos temer porque ainda não era o fim. Em um texto análogo, narrado pelo evangelista Mateus, Jesus diz que o mundo sofreria como dores de parto, contrações que vão se apertando e se tornando cada vez mais fortes até que de fato se cumpra a realidade do reino. Eu creio que o reino de Deus começou a ser implantado com Jesus, mas ainda virá na sua plenitude, quando Jesus vier pela segunda vez, dessa vez para estabelecer o reino definitivo. E aí, como diz Paulo em 1 Coríntios, não conheceremos mais em parte, como hoje em parte conhecemos, mas conheceremos no todo, na sua plenitude. Não profetizaremos mais em parte, não veremos mais como que por espelhos em enigmas, mas seremos plenamente conhecidos e conheceremos plenamente também. O reino está vindo, e quando o reino vier, ele será totalmente estabelecido em nós. Até lá, nós podemos experimentar aquilo que o autor de Hebreus chama de benefícios futuros. Os benefícios que estão na eternidade do reino podem ser experimentados a partir de hoje. A experiência da conversão é uma experiência de dizer: eu já vim do mundo, eu conheço a vida do mundo, eu conheço os princípios do mundo e eu estou cansado deles porque eles estavam me levando à morte. Agora eu quero experimentar os princípios do reino e os princípios da vida que eu nunca antes havia experimentado. Ser salvo e estar dentro do reino de Deus é decidir viver, por meio da experiência da salvação, os princípios que este reino e somente este reino pode trazer sobre nós. E o reino de Deus é manifesto nas nossas obras, segundo tudo que Jesus nos ensina. Por fim, na parte final do texto, Jesus nos diz que, a fim de permanecermos de pé diante desses dias, até que venha o Filho do Homem, nós devemos ter cuidado com tudo o que acontecerá até o estabelecimento final do reino de Deus, a concretude do reino de Deus, a plenitude do reino de Deus, e não devemos ter o coração cheios de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida e coisas que nos afastam da eternidade de Deus. Ao contrário, devemos ter o coração cheio de todos os ensinamentos de Jesus. E Jesus também diz de maneira taxativa que esta geração não passará sem que veja estas coisas acontecendo. Como esse texto tem uma dupla interpretação, uma interpretação histórica e uma interpretação profética, de fato, aquela geração experimentou perseguição, experimentou guerra, experimentou a ruína de um reinado. Mas ainda resta a esta geração, as gerações dos homens que estão sobre a terra, um último acontecimento, a segunda vinda do Senhor. Que todos nós estejamos preparados e que quando Ele voltar, você seja parte desse acontecimento, do estabelecimento do reino de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia.
Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.